Então, gente, boa noite. Eu vou começar, então, aqui a apresentação. Já tem mais de 20 pessoas na sala. Vou começar a apresentação aqui e, caso vocês tenham qualquer dúvida, eu peço que vocês fiquem à vontade para desmutar o áudio, ou então, se preferirem, irem colocando no chat, tá? Eu vou ver o chat de vez em quando, aí se tiver qualquer dúvida, também vocês podem colocar lá. E também a Larissa, que é da Infinet, vai estar olhando o chat e qualquer coisa ela vai me avisar, tá bom? Então, primeiramente, meu nome é Carolina Braga, eu sou consultora sênior da UI. Eu sou consultora sênior da UI e já trabalhei há mais de quase 2 anos com projetos de adequação em LGPD e GDPR. E, então, eu tenho alguma experiência prática nessa área, e, então vou falar um pouquinho sobre isso. Eu também sou mestre e bacharel em Direito, e já venho estudando o tema desde 2016, sobre direito digital de uma forma mais ampla, Big Data, inteligência artificial, blockchain e proteção de dados de forma mais específica. Aqui está o meu e-mail e meu LinkedIn, vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem, para entrar em contato comigo, tirar dúvida, pedir material. E aí, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas assim, sejam persistentes, que uma hora eu mando o material, mando o que vocês precisarem, tá bom? Então, vamos lá. Esse webinar, eu queria também agradecer por vocês estarem aqui nesse webinar, né? A gente está no momento não usual de estar chovendo webinários, então obrigada pela persistência também de querer ver esse webinar, espero que seja proveitoso para vocês. Esse webinar, então, é para falar sobre poder público e a LGPD e como é que o poder público ele tem que se adequar à LGPD, como é que ocorre essa adequação. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, eu queria falar um pouquinho, conceituar como é que o poder público ele trata dados também. Porque às vezes a gente se esquece, a gente foca tanto nas empresas privadas que a gente se esquece que o poder público não só coleta dados, como ele é um dos grandes coletores de dados. Eles coletam muitos dados, não são só poucos. E ele coleta para diversas atividades, justamente para a questão de mobilidade urbana, segurança pública, questão de saúde. Para a mobilidade urbana, ele pode coletar para fins de, por exemplo, controle de tráfego, de trânsito de sinais, para entender aglomerações, saber onde tem maior fluxo de carros ou de ônibus, transporte público, onde tem menor, e conseguir direcionar e realizar a mobilidade de forma mais eficiente. Na segurança pública, ele já vem utilizando, isso já é corriqueiro, ele já vem utilizando nos últimos 4, 5 anos, coletando dados pessoais para poder analisar onde ocorrem crimes e qual é uma pessoa que tem mais capacidade, mais potencialidade de realizar algum tipo de delito. Então, eles coletam, isso é muito feito principalmente nos Estados Unidos, mas também no resto do mundo também, mas os policiais americanos, eles coletam dados pessoais e da pessoa e também dos familiares e amigos com que essa pessoa se relaciona, e com base nisso ele consegue prever se a pessoa a potencialidade dela de cometer um delito no futuro ou de ser vítima desse delito. Na Califórnia, ele já tem, inclusive, uma lista que eles chamam de hit list, que são pessoas que são potencialmente perigosas, justamente por essa análise de dados, e que recebem uma visita da polícia com uma cartinha informando que a polícia está olhando essas pessoas, está fiscalizando elas com mais cuidado. E também, por outro lado, também tem, no estado de Nova York, eles usam os dados para verificar a localização em que um crime tem mais tendência a acontecer. Então, por exemplo, eles fiscalizam, analisam os dados de
ocorrência, de crimes ocorridos no passado, tendo a localização e determinado horário, e conseguem, com base nisso, prever onde determinado crime tem mais chance de acontecer e em que momento do dia. Com isso, eles conseguem mobilizar melhor os policiais para irem fiscalizar essas regiões. E, por fim, tem a questão da saúde, que a gente tem visto isso muito agora, somente na questão da pandemia, em que o poder público ele consegue utilizar os dados para saber onde tem aglomerações, se as pessoas estão se movimentando e saindo de casas através de geolocalização, saber com questão de reconhecimento facial e temperatura, saber se a pessoa está apresentando alguns sintomas da doença, e com base nisso consegue tomar medidas de precaução também, de afastamento daquela pessoa, de quarentena, de impedir aglomerações. Também consegue saber a quantidade de leitos de hospitais, saber como é que está essa movimentação de entrada e saída dos hospitais, para conseguir também mobilizar melhor as pessoas pelo número de leitos e pela localização. Então, o Estado já vem coletando muitos dados, e cada vez mais esse movimento tende a aumentar. Então, o Estado cada vez mais está coletando mais dados, e isso está por diversos motivos, como eu já falei, e tem sido uma tendência cada vez mais de vigilância, de usação de dados para vigilância, para controle sobre a população, que é o que a autora Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. Eu super recomendo que vocês leiam esse texto dela, que tem um livro sobre isso, e é muito interessante. Outro ponto também que o poder público usa os dados é sobre o ponto de vista de aplicativos para controle de crédito, para controle de previdência, de regulações trabalhistas. E então, a grande questão é que esses aplicativos eles são criados, eles coletam diversos dados e não tem nenhum tipo de controle sobre como esses dados são utilizados, onde são armazenados, as normas de segurança que são aplicadas, não tem nenhum tipo de transparência. Foi feito um estudo recentemente pelo Internet Lab que verificou justamente isso, que esses dados, que esses aplicativos pedem muitas vezes dados excessivos e que não tem nenhum tipo de transparência de retorno para o cidadão de como esses dados são utilizados efetivamente. E, por fim, tem a questão da IoT, que é a internet das coisas, cada vez mais vem sendo utilizada, somente drones, questão de pulseiras que mostram a sua geolocalização. A gente tem visto isso muito agora na pandemia, que tem havido cada vez mais uso de apetrechos, digamos assim, conseguem monitorar as pessoas. E essa tendência, então, só tende a aumentar e a utilizar cada vez mais esses dados. Então, o que eu quero mostrar é que o poder público ele usa dados pessoais, não só usa, como usa massivamente dados pessoais, já vem fazendo isso há muitos anos, desde, por exemplo, o censo, ele já coleta dados pessoais, e essa tendência tem aumentado, e o que gera um desbalanceamento no poder entre o poder público, entre as empresas e o cidadão. Então, essas pessoas, o titular do dado, que é o dono do dado, acaba ficando desprotegido e exposto ao Estado que já tem um poder muito grande sobre ele, e passa a poder exercer esse poder com mais efetividade e retirando ainda mais direitos do cidadão. Então, a adequação das empresas públicas à LGPD não é só uma coisa que deve ser feita, é uma necessidade, é uma urgência. E, ironicamente, são as empresas que estão mais atrasadas nessa adequação. Então, o que eu vou tentar falar agora no webinar é justamente explicar um pouquinho sobre o que são essas empresas de poder público e quais são as principais diferenças no processo de adequação delas na LGPD em relação às empresas privadas. Então, eu selecionei alguns pontos. Infelizmente, não dá no webinar para tratar tudo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu super recomendo que vocês entrem no MBA de Gestão de Segurança da Informação, vocês vão conseguir ter mais informações, não só sobre empresas públicas, mas como sobre a adequação à LGPD de uma forma mais ampla. Mas aqui eu tentei selecionar os pontos que eu considerei mais importantes e também mais discrepantes em relação às empresas privadas.
tá? Mas, assim, fiquem à vontade de fazer perguntas, se quiserem estender um pouco mais o assunto, tá super tranquilo, tá bom? Então, primeiro, eu queria explicar para vocês o que são empresas, pessoas jurídicas de direito público. A gente fala muito em poder público, empresas públicas, órgãos públicos, mas o que é isso? Então, a LGPD, ela trata desse poder público, empresas públicas. Ela fala no capítulo 4, é um capítulo exclusivo de adequação dessas empresas. E ela fala só que a LGPD em si não identifica o que são empresas públicas. Ela deixa isso para a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. E a LAI, ela diz o seguinte, ela diz que empresas públicas, empresas jurídicas de direito público são, inciso 1, os órgãos públicos integrantes da administração direta do Poder Executivo, Legislativo, incluindo contas, cortes judiciais e judiciárias do Ministério Público, ou seja, é a administração direta, é o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. E 2, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, é o que a gente chama de administração indireta. São as empresas públicas. Elas são empresas que que respondem como poder público. Tá? A grande questão desse inciso 2 é justamente que essas empresas, elas podem ter atividades públicas, essencialmente públicas, mas podem também ter atividades privadas. E tudo depende justamente da finalidade delas. Então, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, pode ter, sim, uma finalidade privada. E aí, a questão é, a LGPD, ela vai ser diferente dependendo dessa finalidade. Se a empresa tiver uma finalidade pública, o tratamento dela vai ser o do capítulo 4 e vai ter as diretrizes diretamente ligadas a empresas públicas. Se ela tiver uma finalidade privada, ela vai aplicar os ditames da LGPD referentes a empresas privadas. Então, o processo de adequação já começa a dificultar aqui, porque a primeira coisa que você, consultor, você, funcionário da empresa, tem que fazer é verificar quais são as finalidades. E pode ter mais de uma dentro da mesma empresa. E aí depende se aquele dado, aqueles dados, aquela área, qual é a finalidade que ela está se referindo. Porque pode haver um tratamento diferente dependendo dessa finalidade. Mas fora aí, entendendo que é empresa pública, entendendo que tem essa diferença de finalidade, qual é a finalidade precípua das empresas públicas? A LGPD fala que o tratamento pelas pessoas de direito público deverá ser realizado para atendimento à sua finalidade pública, que é a persecução do interesse público. Ou seja, a finalidade de empresas públicas, administração direta ou indireta, tem que ser sempre o interesse público, tá? Direta ou indiretamente. Então, ela pode ter uma finalidade mais específica, mais direta, mas que visa atender sempre o interesse público. E isso tem que estar sempre claro quando você fizer, por exemplo, o ROPA, quando você fizer o inventário dos processos. Essa atividade tem que estar explícita sempre, tem que estar sempre clara. Então, para que a empresa ela esteja adequada à LGPD, ela tem que ter sempre a finalidade de atender o interesse público, mas, fora isso, ela também tem que atender todas as outras diretrizes da LGPD. Então, ela tem que informar as hipóteses de competência dela, tem que informar qual tipo de tratamento realizado com os dados, quais são as informações, quais são os dados que são coletados, qual é a previsão legal que ela está se adequando, né, que ela está utilizando para coletar esses dados, qual é a finalidade desses dados direta, se for, que sempre é o interesse público, mas qual é uma outra finalidade eventualmente que possa ter, quais são os procedimentos que são utilizados, como é que são os direitos de titulação realizados, tudo isso tem que ser disso também. Então, na verdade, a administração pública acaba tendo mais responsabilidades de responder a mais coisas do que as empresas privadas.
Porque ele, além de atender a todos os princípios, ele também tem que atender aos princípios dele próprio, porque a administração pública, ela tem uma diferença das empresas privadas. As empresas privadas, assim como os indivíduos, eles podem fazer qualquer coisa, salvo se essa coisa for proibida por lei. Na administração pública, é o contrário. Você só pode fazer alguma coisa se essa coisa estiver prevista em lei. Então, o resto todo não pode ser feito. Então, sempre precisa ter, além de todos os princípios da LGPD, além dos direitos, as bases legais, etc., tem que haver também essa finalidade pública e tem que haver sempre tem que estar embasado em alguma lei específica. É importante também ressaltar que na LGPD, alguns dados pessoais não são tratados, alguns tratamentos não são utilizados, não são embasados pela LGPD. E o principal é em relação à segurança pública. Então, toda aquela parte que eu falei da segurança, dos policiais, de questão de investigação criminal, tudo isso não se aplica à LGPD. Tanto é que hoje já tem uma comissão de juristas no Congresso que está estudando esse tema, porque a LGPD fala que isso tem que ser tratado numa regulação específica. Isso já está sendo discutido e eu espero que a gente tenha um projeto de lei em breve sobre esse assunto. As bases legais, como qualquer outra empresa, as empresas públicas também têm que se adequar, tem que ter uma base legal que legitime o tratamento de dados. A diferença é que elas podem usar todas as bases legais para a LGPD, mais uma, que a LGPD coloca exclusivamente para as empresas públicas, que é a realização de política pública. Então, a empresa pública pode usar o consentimento, pode usar cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, interesse legítimo, processo judicial, etc. Todas essas. E pode usar a base legal de que ela está usando aquele dado para cumprimento de uma política pública. Então, é uma base bem ampla, uma base que dá bastante abertura para ser utilizada dados pessoais. Então, é uma vantagem para as empresas públicas em relação às empresas privadas que não podem usar essa base. Um outro ponto que eu queria citar é a relação do compartilhamento de dados, que é interessante, porque a LGPD ela trata desse tema de duas formas. Ela primeiro diferencia o compartilhamento de dados entre órgãos públicos e entre órgãos públicos e privados. Em relação aos órgãos públicos, a LGPD fala que isso tem que ser facilitado, esse compartilhamento, e tem que ser interoperável, ou seja, quer dizer que esse compartilhamento, os dados têm que estar armazenados, guardados de tal forma que facilite esse compartilhamento entre empresas públicas, obviamente. Então, de forma que cada empresa não tem que ficar coletando o mesmo dado repetidamente. Então, basta uma empresa coletar que a formatação, a forma como o dado está guardado, já vai ser igual para todas elas, então facilita o compartilhamento. Obviamente, o compartilhamento tem que haver uma finalidade específica que atenda, ainda que indiretamente, o interesse público. E o outro ponto, por outro lado, é o compartilhamento entre órgãos públicos e privados. A lei começa dizendo como regra que esse compartilhamento é vedado. Então, ela tende a informar que vai ser restritivo esse compartilhamento. No entanto, ele começa depois, né, no parágrafo 1º do artigo 26, ele começa a dizer quando vai ser possível fazer esse compartilhamento. E ele fala que vai ser possível, em caso quando a transferência é necessária, com o fim específico determinado de execução descentralizada da atividade pública. Esse primeiro caso é o seguinte: as empresas, o Estado e as empresas públicas, elas realizam a atividade pública, tá? Atividades com o fim de atender ao interesse público. Mas elas podem transferir essa responsabilidade para empresas privadas, em alguns casos, que é o caso de concessão, autorização e permissão. Tá? São como se fosse contratos, não chega a ser um contrato, mas são atos administrativos, tá? Contratos e atos administrativos. Estou sendo um pouco a técnica aqui, mas é só para vocês entenderem. Então, são atos administrativos que permitem que o Estado ou uma empresa pública ela passe essa responsabilidade de cumprir
uma atividade pública para um ente privado. Nesse caso, esse ente privado também precisa dos dados pessoais diretamente ligados a essa atividade, a essa finalidade, para poder atender essa finalidade pública. Então, para isso, é possível haver o compartilhamento. Uma outra hipótese é quando houver a previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Essa hipótese basicamente amplia tudo. Então, basta então para que haja o compartilhamento, por mais que a lei vede como regra, basta que haja um contrato ou uma previsão legal para que haja compartilhamento. Então, estaria aqui nessa hipótese o caso das empresas que pegam dados públicos, de bases públicas, para poder revender. Então, por exemplo, muitas empresas privadas, na área de marketing, elas pegam dados, compram de outras empresas dados de bases públicas, para poder enriquecer a sua base de dados. Essa prática, hoje, ela vai ter que mudar bastante por causa da LGPD, mas aqui vocês estão vendo que é permitido fazer isso desde que essa empresa ela tenha certeza de que entre essa empresa que pegou os dados da base pública e o órgão público, a empresa pública, tem um contrato que está respaldando essa coleta, além de ter, obviamente, uma finalidade, ter, enfim, os outros diretrizes da LGPD. A última hipótese é na hipótese de transferência de dados for para fim de prevenção de fraudes, irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e integridade dos titulares. Ou seja, se for para fim de segurança, de prevenção à fraude, etc., também pode fazer essa transferência. E a regra da LGPD é que para esse compartilhamento de dados ser possível, além de ser apenas nessas hipóteses que eu acabei de falar, ele tem que ter o consentimento do proprietário e tem que comunicar a ANPD. E aí entra a parte fácil. Em tese, teria que ter o consentimento. Só que, de novo, a lei coloca várias hipóteses que você pode retirar o consentimento, que excepcionam o consentimento. Que são todas as hipóteses de dispensa do consentimento, ou seja, todas as outras bases legais, inclusive aquela de atender a uma política pública. Nos casos de compartilhamento de dados, em que será dada publicidade, ou seja, no caso de dados manifestamente públicos, também pode ser excepcionado o consentimento. Esse caso é bastante complicado, porque não há uma explicação clara do que sejam dados manifestamente públicos. Então, dados, a princípio, entende-se que seriam dados em que as pessoas têm completa entendimento de que aqueles dados vão ser publicizados, vão ser tornados públicos, vão ser de conhecimento público. E também da extensão desse conhecimento, dessa publicização. Então, o que é muito complicado, porque por mais que eu saiba que colocando dados, por exemplo, no Facebook, eu sei que dados estão sendo tornados públicos, mas eu não sei a extensão. Eu tenho uma ideia, mas pode ser que eu me surpreenda. Então, será que eu dei foi manifestamente público? Porque eu tinha total conhecimento? Talvez não. Isso porque eu sou uma profissional que conhece, que estuda o tema. Então, talvez as pessoas comuns, vamos dizer assim, que não têm tanto conhecimento do assunto, não vão ter essa consciência completa dessa extensão, dessa publicização. Então, não necessariamente só porque os dados foram divulgados numa rede pública que há esse entendimento. Mas, por outro lado, alguns casos são fáceis. Então, por exemplo, se eu estou respondendo a um censo, BGE, por exemplo, eu sei que aqueles dados são públicos e que estão numa rede, num site, que todo mundo pode ter acesso e deve ter acesso por causa de uma lei. Então, nesse caso é mais fácil. Então, tem zonas cinzentas e casos mais fáceis. E, por fim, é possível não ter o consentimento do titular nas exceções constantes do parágrafo 1 do artigo 26, ou seja, basicamente todos os casos de compartilhamento de dados entre empresas públicas e empresas privadas não precisam de consentimento. Tá? O que o artigo está falando é isso. Então, na verdade,
a lei ela tem um jogo de bate-volta em que ela tenta dificultar, tenta proibir, proteger os dados, mas, por outro lado, ela acaba facilitando. E em relação à questão da NPD, ela deve ser comunicada mesmo, só que a questão é que a Autoridade Nacional não existe ainda, e mesmo assim, mesmo que existisse, o artigo fala que esse ponto da comunicação deve ser objeto de regulamentação. Então, precisa ser regulamentado para poder ser executado, porque a empresa pública só pode, como eu falei, realizar atividades em virtude de lei. Então, ela só vai poder fazer isso quando tiver uma lei regulamentando esse ponto. Então, no momento, quando a LGPD entra em vigor com e sem o consentimento e sem comunicar a NPD. A verdade é essa. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é em relação às sanções. Que a gente fala muito das sanções, todo mundo fica com medo das sanções. Em relação às pessoas, às empresas públicas têm a facilidade. Se vocês notarem aqui, eu listei todas as sanções que são aplicadas às empresas públicas. E não tem multa. Elas não sofrem multa. Todas as sanções relacionadas à multa não se aplicam. Então, a empresa pública, ela pode sofrer uma advertência, pode sofrer a publicização da infração, pode sofrer um bloqueio dos dados pessoais, pode sofrer a eliminação dos dados pessoais, pode sofrer a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Mas ela não sofre multa em momento nenhum. Enfim, foi o que foi decidido pela lei. A gente tem que acatar. Embora eu ainda acho que, por mais que a gente fale muito da multa, a questão da suspensão e proibição de tratamento de dados e a própria publicização pode ser bastante ruim. E aí, nesse ponto, vale tanto para empresas públicas quanto para empresas privadas. A autoridade, ela vai considerar sempre, na hora de aplicar uma sanção da investigação, ela vai verificar algumas ações da empresa previamente e com isso vai ser equilibrado para verificar qual tipo de sanção que vai ser aplicada, que é melhor ser aplicada. E ela vai verificar, então, o grau do dano, se houve reincidência, se esse dano é reincidente ou não, se a empresa agiu de boa fé e acabou gerando dano, mas, enfim, a condição econômica da empresa, então, empresas de pequeno, micro, até médio porte, vão ser beneficiadas nesse ponto, não vai poder ser aplicada uma sanção muito pesada. A proporcionalidade entre a sanção e o dano causado, a cooperação do agente, a adoção de medidas corretivas, que já foram adotadas, mecanismos e procedimentos internos de proteção de dados e exercício de políticas internas de governança. Ou seja, a agência vai verificar se a empresa já está adotando medidas de adequação à lei, quando ela estiver verificando em relação a algum dano causado. Ela vai verificar se ela já se adotou medidas, já tem um processo de adequação, e se ela tomou todas as medidas possíveis para tentar prevenir e, após a ocorrência do dano, mitigar esse dano. E isso tudo vai pesar realmente na hora dela aplicar uma sanção. A gente está aproximando do final dessa parte, ainda tem um pouquinho mais para falar. E eu queria falar, não especificamente sobre a LGPD, que, como eu falei, a empresa pública, ela sempre tem que estar, toda a atuação dela tem que estar baseada em alguma lei. Então, tem várias leis, vários decretos que tratam da atuação das empresas públicas, do poder público, de uma forma geral. Então, um dos desafios, acho que eu acredito que seja um dos maiores desafios de quem for fazer processo de adequação dentro das empresas públicas, é justamente essa compatibilização das leis, que nós temos diversas. E a forma de compatibilização é através dos princípios.
Então, a administração pública tem que atender diversos princípios e a LGPD trata diversos princípios. Então, tem que a atuação, o entendimento a que se vai chegar deve ser aquele que atenda melhor a esses princípios previstos na LGPD. Por que na LGPD? Porque a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é a lei geral sobre esse assunto. Então, ela prevalece no assunto de proteção de dados sobre as outras leis. Tá? Então, a ideia tem que ser principiológica. Então, vai pegar o princípio da LGPD, vai verificar as leis e vai verificar qual é a interpretação que melhor atende aos princípios. E vai pegar e vai adotar essa interpretação. Então, o princípio que melhor atenda, a interpretação que melhor atenda da transparência, questão de accountability, finalidade, não discriminação, tudo isso vai ter que ser priorizado. Então, por exemplo, no conflito entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, às vezes a Lei de Acesso à Informação manda dar transparência aos dados. E a LGPD manda que não seja, que seja dado ao mínimo, ao princípio da minimização, né? Que seja tratado a mínima dados possíveis. Como é que você faz essa adequação? A ideia é justamente, pelos princípios, é que deve ser dado transparência, porque a LGPD fala que tem transparência, mas só deve ser dado transparência àqueles dados que sejam essenciais para aquela finalidade. Porque só esses dados devem ser coletados para início de conversa. E aí, esses dados, sim, tem que ser da transparência, sim. Então, a adequação tem que ser sempre, a interpretação tem que ser sempre por aí. E é casuístico, não tem como falar aqui de tudo. Mas um ponto que eu queria focar bastante agora, aproveitar, é justamente a adequação do decreto 1046 de 2019 com a LGPD. Esse decreto, ele substituiu o decreto 8789 de 2016. E ele trata sobre compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da administração pública federal. E o interessante desse decreto é que a finalidade dele é justamente facilitar esse compartilhamento e o cruzamento de bancos de dados da administração pública. Então, justamente, tentar aumentar essa visibilidade de dados pessoais entre diversos bancos. E aí, as alterações também em relação ao decreto anterior é que ele possibilita o compartilhamento também com órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, que não era permitido anteriormente, e também ampliou a finalidade de compartilhamento, o compartilhamento pode ocorrer por mais motivos do que anteriormente, também aumentou o conceito, ampliou o conceito dos dados que podem ser compartilhados. Que ele não fala necessariamente em dados pessoais, que é o mais amplo. Ele falava em dados cadastrais. E ele incluiu também atributos biográficos, que incluem nome civil, social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereços e vínculos empregatícios. Tudo isso, então, agora pode também ser compartilhado entre os bancos de dados. E justamente por isso, como ele tem todo esse viés principiológico de aumentar o compartilhamento, aumentar a quantidade de dados, e não explica em nenhum momento não traz nenhuma finalidade específica para isso, não especifica a necessidade, obviamente, para a finalidade pública de realizar esse compartilhamento amplo, que muitos estudiosos estão considerando que ele tem problemas em relação ao LGPD. E é exatamente por isso que, para a finalidade principiológica, eles entendem que já há 3 projetos de leis que visam sustar os efeitos desse decreto, que é o projeto de lei 661, 675 e 673, todo 2019, que eles entendem que é uma extrapolação do poder regulamentado do Poder Executivo e incompatibilidade com os dispositivos constitucionais e com a LGPD, que gera uma série de riscos. Aí, antes de falar especificamente aqui eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu
ver aqui. Cadê o chat? Não, ninguém tem dúvida, porque agora eu vou entrar especificamente sobre a prorrogação da vigência da lei e falar um pouquinho sobre isso, falando sobre como ela afeta todas essas questões que eu tratei até agora e como isso afeta o poder público, poder privado também, empresa privada também. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Podem colocar no chat ou até abrir o áudio, se vocês quiserem. A Reifa colocou aqui que uma empresa de TIC pública, ela deve ser considerada uma operadora ou uma controladora. Então, Reifa, obrigada pela pergunta. A empresa, ela pode ser ou uma operadora ou uma controladora, ela depende muito da finalidade do tratamento dos dados dela, tá? Então, uma TIC, ela pode ser controladora ou operadora a depender do controle que ela tem sobre os dados que ela está utilizando, que ela está tratando. Então, a princípio, eu entendo que ela primordialmente vai ser uma controladora, tá? Porque ela tem o controle, ela que determina quais vão ser as finalidades e quais vão ser os usos, os tratamentos de dados que estão sendo realizados, tá? Por mais que ela determine que outras empresas façam esses tratamentos, ela tem o controle dessa determinação, ok? Então, a princípio, ela vai, se esse for o caso, ela vai ser controladora. Mas ela pode também, se ela perder o controle, estiver só realizando uma atividade executória, digamos assim, a cargo de uma outra empresa, ela vai ser operadora. Bruno, os dados já foram coletados, como assim, Bruno? Antes de entrar em vigor a lei, você diz? Então, os dados... Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está perguntando o que vai acontecer com relação aos dados que já tem agora, né, que as empresas já estão tratando agora, antes da entrada em vigor da lei. Esses dados, eles podem ser chamados de base legado, tá? O que acontece? A empresa tem que fazer a adequação ao longo desse tempo que ela tem, né, de vacatio legis, que a gente chama, até a entrada em vigor da lei. Isso se aplica a qualquer dado que ela tem hoje, dado pessoal. E aí, em tese, todos os dados têm que estar adequados até a entrada em vigor da lei. O que acontece? Às vezes não é possível. Tem muitos dados, bancos de dados gigantescos que é impossível. A gente, como agente de empresa de consultoria, a gente está sempre indicando que as empresas façam isso em ondas, através de grau de prioridades e de risco. O que acontece é que os dados que não conseguem ser adequados, são menos importantes, a gente chama de base legado. Essa base legado, a lei prevê que é uma base que, se não for utilizada pela empresa, ela pode ser mantida, armazenada, sem utilização, e ela pode ser adequada em ondas, mesmo após a lei entrar em vigor. Então, a lei entrando em vigor, essa base legada, ela pode não estar adequada. Ela pode continuar existindo, ela não precisa ser apagada. Ela só não pode ser utilizada corriqueiramente pela empresa. E aí ela pode ser adequada aos pouquinhos. Então, o que a gente tem sugerido para as empresas é justamente isso, que faça adequação daquelas áreas e daqueles processos que têm prioridade, que têm maior risco, e aquelas bases que não são tão utilizadas, que às vezes estão só armazenando porque tem que armazenar para um registro histórico, enfim, estatística, às vezes, que seja mantido como base legado e que vá sendo atualizado aos poucos. Reifa, Carolina, a definição de legítimo interesse na LGPD é vaga. Bispo. Será que a NPD que definirá a pertinência do argumento para legítimo interesse?
Então, eu acredito que sim, Reifa. O que acontece? Realmente, o legítimo interesse, a LGPD fala que é bem vago mesmo, mas é uma base muito importante. O que a gente está fazendo agora, atualmente, é bebendo muito da GDPR e do que está sendo utilizado lá. Mas, de fato, possivelmente, a LGPD, quando entrar em vigor, ela vai tratar do legítimo interesse, vai regulamentar isso melhor, especialmente em relação à LIA. Então, a gente possivelmente vai ter algumas modificações, mas eu acredito, e aí é uma opinião pessoal mesmo, que a NPD não vai fugir muito do que já é utilizado na Europa corriqueiramente. Então, usar a GDPR e os entendimentos europeus como base já é super válido. Peraí que entrou uma pergunta enorme da Gabriela. O Senado aprovou o projeto de lei de autoria do senador Antônio Anastácio, que cria o regimento emergencial, e, dentre outras coisas, alterou a vigência da LGPD. Caso para ser aprovado na Câmara e sancionado pelo Presidente da República, será possível o cumprimento da LGPD perante o Poder Judiciário, mesmo os artigos referentes às sanções também, com eficácia suspensa? Então, Gabriela, eu vou pegar esse gancho que você me deu, adorei a pergunta, para explicar agora, para entrar nessa segunda fase do webinar, e justamente explicar para vocês o que está acontecendo agora, tá bom? E aí, se eu não te responder a sua pergunta, você pode voltar para mim, tá? Então, vindo aqui, nós temos a questão de que a lei estaria para entrar em vigor agora em agosto, né, em 2021. Só que, como a Gabriela acabou de falar, teve o projeto de lei 1179 do Senado, senador Anastácio, e que já foi julgado no Senado para colocar a entrada em vigor da lei para janeiro, 1º de janeiro de 2021, e as sanções para agosto, 1º de agosto de 2021. Mas antes de entrar nisso, eu queria primeiro fazer uma pegada, só para vocês entenderem a história da LGPD, como é que ela chegou até aqui. Eu prometo que não vai demorar demais, tá? Só para vocês entenderem, antes da LGPD, a gente tinha uma coxa de retalhos de diversas leis que tratavam indiretamente, obviamente, de proteção de dados e privacidade. Então, a gente tinha o CDC, a gente tinha o Marco Civil da Internet, a gente tinha diversos decretos e políticas públicas, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Cadastro Positivo, regulamentos de algumas autoridades, como o CONAR, como o Ministério da Saúde, tem a Lei de Crédito, regulamentações do Bacen, da SUSEP, enfim, uma coxa de retalhos. Então, a grande dificuldade era tratar esse tema, porque cada lei dizia uma coisa e tratava de uma pontinha da questão. Então, a LGPD veio justamente para tratar dessa questão de uma forma geral. Isso que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, o que acontece? O primeiro projeto de lei, ele veio em 2010. E aí foi feita a primeira consulta pública para tratar desse tema. Só que o tema estava super frio, não tinha ninguém falando disso, só alguns poucos doidos entusiastas do tema. E aí essa consulta pública foi super pobre, tiveram nem 100 participações. Então, o PL ficou morto no Senado, no Congresso. Até que em 2014, teve a crise do Snowden, que eu acho que vocês todos já ouviram falar, né? Que o Edward Snowden, ele publicizou que a Agência Nacional de Segurança americana, ela estava coletando e fiscalizando informações e conversas de diversos líderes mundiais, inclusive da nossa ex-presidenta. E isso gerou uma crise muito grande no mundo, de indignação e de que se sentirem desprotegidas e vigiadas, e necessitou-se que houvesse uma resposta dos poderes públicos, dos estados, para abafar essa crise. Só que a questão é que em 2014, como eu disse, em 2010 tinha um projeto de lei que ficou preso no Congresso e não andou. Então, esse projeto de lei de proteção de dados ainda estava muito pouco maduro para ser tratado. Então, o Congresso ele aprovou o que estava mais maduro na época, que foi o Marco Civil da Internet. Por isso que o Marco Civil da Internet entrou em 2014. E aí, só que nisso, o tema começou a ganhar visibilidade, ganhar importância. De forma que em 2015, teve a segunda consulta pública, que
teve muita participação. O tema já estava mais maduro, então essa consulta pública teve mais de 2.500 contribuições de atores nacionais e internacionais, de pessoas físicas, mas também de órgãos, de empresas. Então foi uma coisa bem legal. E aí, isso, obviamente, entre 2012 e 2016, foram criados outros 2 projetos de lei, e só que o mais importante foi justamente esse o 5276 de 2016, que foi o fruto dessa segunda consulta pública, que era o projeto mais completo. E aí, entre 2016, 2015, 2016 até 2018, os PLs foram tramitando aos pouquinhos no Congresso, mas não tinha aquele movimento para fazer o projeto sair. Até que, em 2018, que nosso Congresso só funciona, né, na base da pressão. Até que, em 2018, surgiu outra crise, que foi justamente a questão do Cambridge Analytica, que foi justamente a questão de que o Facebook estava compartilhando dados pessoais dos seus usuários, e não só dos seus usuários, das pessoas, de algumas pessoas, mas também dos colegas e dos amigos desses usuários, com essa empresa chamada Cambridge Analytica. Então, o usuário participava de uma pesquisa ou fazia um jogo no Facebook, e esses dados eram coletados, e de todos os seus amigos que não deram nenhum tipo de consentimento, que não participaram de nenhum tipo dessas atividades, e foram enviados para outras empresas, e essa empresa fazia uma análise desses dados, desse Big Data, e com base nisso conseguia chegar em profiling, ou seja, em perfis, microperfis de opiniões ideológicas das pessoas. E aí, com base nisso, ela conseguia manipular essas opiniões ideológicas, de forma que a pessoa, de forma a conseguir que a pessoa agisse ou pensasse conforme os interesses da empresa e conforme, obviamente, os interesses do cliente dessa empresa. Então, com isso, ela conseguiu manipular diversas atividades, diversas campanhas eleitorais na África, depois nos Estados Unidos, e conseguiu também fazer o Brexit. Então, quando as pessoas descobriram isso, que houve essa manipulação, que elas se sentiram extremamente violadas, dos seus direitos ideológicos, da liberdade de expressão, até na própria democracia da situação toda, e surgiu, então, um movimento contra, de querer proteger os seus direitos, proteger os seus dados. E os dados passaram-se a perceber a importância dos dados pessoais. Fora isso, nessa conjuntura, teve a entrada em vigor do GDPR, do Regulamento Europeu. A Lei de Caráter Positivo também entrou em vigor. E o Brasil estava querendo, ainda quer, entrar na OCDE. E para entrar na OCDE, um dos requisitos é ter uma autoridade nacional de proteção de dados independente e forte e uma lei de proteção de dados forte. E o Brasil não tinha. E aí, com essa conjuntura política toda, foi que a gente conseguiu, em 14 de agosto de 2018, que a Lei 13.709 fosse sancionada, que é a LGPD. A grande questão ela nasceu já com alguns probleminhas. E o principal problema foi a autoridade. Por quê? Porque a lei previa, nos artigos finais dela, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que ela é uma lei que vem do Legislativo. Ela teve a criação pelo Legislativo. E a autoridade é um órgão regulatório do Executivo. E, então, essa autoridade só poderia ser criada por uma lei que veio do Executivo. Então, ela tinha um problema de constitucionalidade. Então, ela já nasceu com alguns problemas. E aí, o medo de muita gente era que a NPD fosse criada com base nos artigos da LGPD e que tivesse problema de representatividade, porque ela tinha esse problema constitucional. E aí, o que aconteceu foi que, em agosto, no final de 2018, já em dezembro, o presidente Michel Temer ele fez uma medida provisória abolindo esses artigos da LGPD que falavam sobre a Agência Nacional e criando e instituindo com a SMP a Agência Nacional. Que, então, é uma medida que veio do Executivo, então e aí a gente não teria nenhum tipo de problema constitucional, de regulatório. Ela poderia ser criada sem problemas. Essa medida tem vários problemas, tá? Eu não vou entrar aqui no escopo disso, mas a verdade é que esse ponto ela resolveu.
A grande questão é uma medida provisória. Medida provisória, ela só pode durar por um período de tempo. E aí, se ela não for sancionada pelo Congresso, tornada em lei, ela perde a vigência. Então, voltaria a ser como era antes, voltaria ao mesmo problema de antes. E aí, então, essa medida provisória tramitou no Congresso, em várias comissões, que promoveram diversas audiências para debater diversos assuntos, tá? Em relação à autoridade, em relação ao compartilhamento de dados de saúde, compartilhamento de dados de crianças, inteligência artificial, até que, né, até o 7 de maio de 2019, ela aprova o relatório final, referente à medida provisória, e ela, em 29 de maio, é aprovada a conversão em lei, dessa medida em lei. E aí, faltava só a sanção presidencial que veio em 8 de julho. Então, só que com isso, com essa medida, ela se tornou lei, então passou a vigir sem nenhum problema. Essa medida, além de criar a autoridade nacional, ela também prorrogou o prazo de entrada em vigor da LGPD em 24 meses. Ou seja, em vez de entrar em vigor em fevereiro desse ano, que era o prazo original da lei, ela passaria a entrar em vigor em agosto. Até aí, tudo bem. A grande questão é que agora surgiu a questão da pandemia, surgiu a questão de calamidade pública e teve a questão também que a autoridade até agora não foi criada. E aí começou-se a surgir essa questão de que as empresas não estariam prontas, que haveria insegurança jurídica e que a lei deveria ser prorrogada por mais um tempo. E aí teve uma grande discussão sobre qual seria esse tempo, se deveria ou não ser prorrogada e por quanto tempo. E tiveram 5 projetos de lei para tentar modificar a vigência. E o que está mais avançado nesse momento é o do senador Anastácio, é o PL 11779, tá? Que, justamente como eu falei no início, prorroga para 1º de janeiro. A princípio, ele propunha por mais de 8 meses, tá? Para entrar em agosto de 2021. Mas tiveram várias medidas, várias emendas nesse projeto, e aí acabou que o Senado aprovou de forma que entrasse em vigor em janeiro de 2021 e as sanções em agosto. Aí, quais são agora os prós e contras que a gente pode levantar em relação a isso? Você vê que eu sou um pouquinho tendenciosa, né? Mas tudo bem. Os prós, em relação à prorrogação, é justamente que a LGPD não entrou em vigor ainda, não foi criada, o que geraria uma insegurança jurídica enorme, porque não haveria quem impudesse as sanções, quem pudesse fazer a educação, a mudança de cultura da sociedade e quem deveria regulamentar diversos pontos da LGPD. Realmente precisa de regulamentação. Outro ponto é que as empresas de pequeno e micro portes e as startups, elas estariam em risco porque a implementação para elas tem que ser adequada, tem que ser modificada justamente em relação ao tamanho e à condição financeira delas. Então, esse ponto está no artigo 55J, está previsto de regulamentação pela LGPD. E aí, se ela entrasse em vigor sem essa regulamentação, geraria um problema, em tese, geraria um problema para essas empresas. E, fora isso, o estado de calamidade pública, o que foi argumentado é que as empresas estão com outro foco, elas estão focadas em não demitir funcionários, em passar pela crise econômica, em lutar contra o vírus, e, enfim, conseguir manter as atividades delas. E então não seria justo, em tese, pedir que as empresas agora focassem, né, em produção de dados. Agora seria uma questão secundária. O que a gente pode comentar em relação a esses pontos? É que o primeiro ponto é que a entrada em vigor da LGPD, ela já é em si um mecanismo que vai colocar pressão para a criação da autoridade. Porque justamente ele tem diversos pontos que merecem regulamentação e as empresas vão necessariamente cobrar, até porque elas querem estar adequadas para poder não sofrer nenhum tipo de sanção. Então, naturalmente, vai surgir uma movimentação que vai pressionar para a criação da autoridade, que talvez seja justamente o que a gente precise, que haja essa pressão nas empresas. Um outro ponto, que é justamente, eu acho que a pergunta da Gabriela, é que a ausência da autoridade
não impede que as sanções sejam implementadas. Por quê? Já diversos órgãos do Judiciário e diversos órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público Federal já estão ativos desde o ano passado para impor a fiscalização da lei e a imposição de sanções. O que vai acontecer em relação às sanções, especificamente da lei? Se as sanções se ela entrar em vigor, vamos supor, em janeiro, e as sanções só em agosto, o que vai acontecer é que essas pessoas, o MP, o IDEC, o Senacom e os próprios indivíduos podem pedir que sejam aplicadas sanções pelo eventual dano com base no LGPD, com base em outras leis. Vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, vai ser aplicado o Código Civil, vai ser aplicado o Marco Civil da Internet. E o que é até pior, porque gera uma certa segurança jurídica, porque cada juiz, cada advogado, cada órgão vai argumentar conforme o que achar melhor, o que for melhor para o seu caso concreto, e cada juiz vai julgar como entender melhor. Então vai acabar sendo julgado por uma autoridade, que é o judiciário, que não é especialista no assunto, com base em leis que também não são as ideais para o assunto, que não é a LGPD, as sanções foram criadas especificamente para a questão da proteção de dados. O Marco Civil da Internet, CDC, Código Civil não são. Então, pode ser muito pior, na verdade. Mas é o que vai acontecer. É o que já vem acontecendo, na verdade. O MP já está com diversas ações, o IDEC também já está com 2 ou 3 ações na justiça, correndo, que eles se baseiam na LGPD, por mais que ela não esteja em vigor, mas também, e quando eles fazem o pedido em si, eles usam o Marco Civil da Internet e o CDC, basicamente. E aí pedem as sanções, pedem que seja imposta isso ou aquele direito, ou essa é aquela sanção com base nessas leis. E para mim isso é muito preocupante. E, efetivamente, a gente não sabe o que pode sair daí. Qual vai ser a doutrina que vai ser criada. E em relação a pequenas e microempresas, de fato, o artigo 55J, ele fala que essas empresas têm que ter um procedimento de adequação específico para elas, que está pendente de regulamentação. A questão é, a lei vai entrar em vigor e não vai, as empresas vão ter defesa justamente de que elas não puderam fazer a adequação porque não houve essa regulamentação. Elas fizeram de uma forma possível, interpretativa e da melhor forma possível, mas não vão poder ser efetivamente cobradas enquanto não tiver essa regulamentação. Então, na verdade, acaba que é bom, porque a aplicação vai ser modulada em relação a esses procedimentos dessas empresas. E em relação ao Covid, à pandemia, tem muito essa discussão sobre que a proteção de dados ficou uma coisa secundária, mas a verdade é que a proteção de dados nunca teve tão importante do que nesse momento. A proteção de dados e a saúde não são inimigas, elas não são excludentes, elas podem trabalhar juntas. Inclusive, a LGPD tem previsões legais, bases legais, finalidades que permitem o tratamento de dados em caso de saúde pública, para proteger a saúde pública, proteger a segurança. Então, não haveria problema em relação à LGPD desse tratamento de dados. Na verdade, a LGPD se torna mais importante porque, mais do que nunca, como eu falei lá no início, os órgãos, as empresas públicas estão tratando dados pessoais, estão coletando, armazenando e utilizando dados pessoais, a princípio, sobre o argumento de que estão para combater a pandemia. Mas e aí? E depois? Passou a pandemia? Elas vão analisar esse dado? Duvido. Então, a questão é, a LGPD tinha que estar em vigor agora, já, mas isso não vai acontecer, mas tinha que estar em vigor agora, para garantir que essa coleta, esse tratamento, seja legítimo, seja efetivamente para tratar a doença, seja para combater a aglomeração, para combater a pandemia, para tentar utilizar os bens públicos, enfim, os leitos, a questão do dinheiro, tudo isso de forma mais eficiente e que depois disso esses dados sejam excluídos ou sejam direcionados para outra finalidade de forma transparente. Então, é a questão daquela relação de poder que eu falei antes. É dar mais poder ao titular de dados e pedir que ele mesmo durante a pandemia tenha ciência e possa exercer seus direitos da melhor forma possível.
E, por fim, o adiamento já tem um outro contra, que é em relação à comunidade internacional, que passa a mensagem de que o Brasil está tendo dificuldade com os patamares mínimos de garantia de direitos humanos. E que isso compromete a confiança dos órgãos internacionais, das empresas internacionais no Brasil. E das empresas brasileiras, obviamente. Então, isso é muito importante quando a pandemia acabar e o Brasil começar a se reerguer economicamente. Porque realmente a pandemia traz uma crise econômica que vai ter que ser tratada quando essa pandemia acabar e a gente vai depender muito da relação internacional com outras empresas, com outros países. Então, e vai precisar justamente e essa relação internacional entre empresas e com outros países gera naturalmente a transferência internacional de dados pessoais. E se isso não puder ser feito, porque a transferência internacional depende de adequação do país, que no caso do Brasil, ou de salvaguardas internacionais, se isso não existir, as empresas não vão querer fazer negócio com o Brasil, não vão querer fazer essa transferência de dados e de mercadorias e serviços, o que vai agravar ainda mais a crise econômica brasileira. Então, eu só queria concluir, antes de abrir novamente para perguntas, que assim, a gente começa falando que a pandemia pode ter colocado a privacidade em segundo lugar, ficou em segundo plano, mas isso não é verdade, porque nessa pandemia, ou seja, nos meses de março, abril, só nesses nem 2 meses, mas nesse mês e meio, a gente já teve uma lei que determina o compartilhamento obrigatório de dados, identificação de pessoas infectadas pela Covid. A gente tem 3 projetos de lei pedindo a prorrogação da LGPD, que está sendo aprovado pelo Senado. Uma medida provisória sobre compartilhamento de dados pessoais por empresas de telecomunicação com o IBGE. 4 ADIs em relação, já perante o STF, pedindo, entre outras coisas, reconhecimento do direito fundamental à autodeterminação informativa, em relação, principalmente à AMP. O mandato de segurança individual impetrado no Tribunal de São Paulo, uma ação popular contra o Estado de São Paulo pedindo a cessação no monitoramento com base em dados pessoais em relação ao tratamento dado por São Paulo dos dados de geolocalização, e um habeas corpus pedindo a cessação no monitoramento com base em dados pessoais. Então, se é para dizer alguma coisa, que a privacidade islâmica não está morta nesse ponto. Deixa eu ver. Era basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo o chat. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Karen, agradeço. A gente tenta falar da forma mais simplificada possível, porque esse assunto nem sempre é fácil. Aí eu queria pedir de vocês, se alguém tiver pergunta, pode falar, tá? Eu queria aproveitar, então, esse finalzinho de apresentação e que eu tô querendo, a gente do IFINET está querendo fazer, aproveitar essa... Sim, o slide será disponibilizado, sim, André. O slide e a apresentação está sendo gravada, tá? Eu espero que tenham pedido o consentimento de vocês. Ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para todo mundo. E o material vai ser disponibilizado, Robson, e se vocês quiserem de qualquer outro material, quiserem estudando mais o tema, quiserem se aprofundar, é só pedir, tá? Pode entrar em contato com o meu e-mail, pode entrar em contato com o LinkedIn, fiquem à vontade. Aí eu queria ver com vocês que a gente na internet está querendo fazer diversos webinários sobre o tema, tá? A gente já tem, acho que 4 sobre a LGPD e GDPR, e eu queria saber com vocês o que vocês gostariam de saber, né, como próximo webinar sobre o tema. Eu coloquei aqui alguns itens que não são excludentes, não são
taxativos, vocês podem optar por outras coisas, mas eu coloquei alguns temas que seriam interessantes. Então, eu queria que vocês colocassem no chat o que vocês gostariam de ouvir. Carla está perguntando, pedindo para comentar a respeito de empresas públicas que não têm clientes pessoas físicas. É verdade. Elas têm muitas empresas que... Isso não é um problema só de empresas públicas, não. Empresas públicas e privadas acabam que são muito B2B, business to business, então tem como cliente outras empresas, e acabam que não se preocuparam tanto sobre o tema da LGPD. A questão é que, sobre 2 pontos, todas as empresas têm funcionários, então dados pessoais de empregados também entram, tem que estar adequados, obviamente, à LGPD, então, que são dados pessoais. Inclusive, a empresa que eu estou fazendo agora, prestando consultoria, é uma grande empresa B2B. Então, o business dela não é dados pessoais, nem trata disso, mas ela tem diversos empregados. Então, a gente está colocando como ponto principal justamente a questão de adequação dos dados pessoais de empregados. E um outro ponto é que todas as empresas que você se relacionar, como controladora e como operadora, têm que estar adequados à lei, porque em algum ponto essa empresa vai tratar dados pessoais e você só pode se relacionar com empresas que também estejam adequadas. Então, mesmo a empresa que é B2B, ela tem que ter certeza de que todas as empresas com que elas se relacionam também estão tratando dados pessoais de forma adequada, seja para funcionários, seja de clientes, caso tenha clientes pessoas físicas. Então, nesse caso, também tem essa importância sobre adequação de terceiros, que a gente chama. Então, são 2 pontos muito importantes para empresas B2B. Eu espero ter respondido, Carla. Você ficou alguma dúvida? Ah, coitada, Gabriela perdeu. Gabriela, respondendo sua pergunta muito rapidamente, tá? Depois, se você quiser, você pode ver ficou gravado esse webinar, então você pode ver depois com calma, tá? Mas só para você não ficar sem resposta agora, você perguntou em relação à aplicação, se a LGPD entrar em vigor em janeiro e as sanções foram aplicadas só em agosto. O que acontece é que os poderes que já estão aplicando a LGPD, que é o Ministério Público Federal, organizações de defesa do consumidor como DEX, Senacom, PROCON, vão poder entrar na justiça, que esse direito sempre há, e vão pedir sanções com base em outras leis. Já existem. E foi aquilo que eu falei a princípio. Hoje, nós temos uma coxa de retalho de diversas leis que tratam dados pessoais, indiretamente, ainda que indiretamente. E todas essas leis, elas impõem sanções. Então, nós temos o Código Civil, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos o CDC, nós temos as diversas regulamentações das agências reguladoras, como o Bacen, SUSEP, e tudo isso vai poder ser aplicado no judiciário, tá bom? Então, por mais que as sanções não estejam em vigor, as empresas já vão estar com sanções, sim, só não as sanções da LGPD. A questão principal foi a mudança de governo por e adequação. Sinceramente, eu acho que eu não sei como essa questão, a mudança do governo em si pode alterar a processo de adequação. Para a adequação, tudo possível é a política, digamos assim. Eu sei que isso é difícil com empresas públicas, mas a estrutura de adequação não pode depender de uma pessoa ou de uma área, de uma equipe, porque realmente isso pode mudar muito facilmente com mudança de governo. Ela tem que ser mantida sempre por comitês, por questões parlamentares da própria empresa, na medida do possível. Então, tem que criar políticas, tem
criar formas e você tem que esses parâmetros, de forma que nenhuma mudança de governo tenha a chance de prejudicar essa adequação, porque se for depender disso, efetivamente vai ser bastante complicado, né? Então, a medida possível tem que ser, a adequação tem que ser o mais independente possível. Tanto é que uma das sugestões, é uma discussão muito grande, mas a sugestão é que o DP, que é quem vai liderar essa adequação, a lei já diz que ele tem que ser independente, e eu só reforço isso, o DPO tem que ser o mais independente possível, até mesmo, ou dizer, até da própria instituição, para poder fazer isso, tocar a adequação independente de mudanças governamentais. Reifa, considerando o inciso 7º, o inciso 3 e o inciso 7º, o Ministério Público está pensando em obter o conhecimento, as pessoas assim ficam negando que está usando para dar política pública. Sim, é isso aí, Reifa, porque ele está numa outra base legal, que é a utilização em políticas públicas. Contanto que esteja mesmo e comprove, porque tem o princípio da accountability, transparência, ela vai ter que provar, demonstrar que está realmente utilizando. Se for o caso, ela sim, ela pode dispensar o conhecimento para isso. Vamos ver mais alguma pergunta. Já vi que 2 aqui gostaram de Privacy by Design, também adoro esse tema. Carlos, de perfil e funções do encarregado, esse é um tema bem legal também. Eu não quis falar disso aqui, porque é um tema bem grande, bem extenso, e eu achei que ia pegar muito tempo, mas a gente pode tratar disso também. Então, é isso. Alguém tem mais perguntas? Senão eu vou encerrar. Bom, então tá bom. Então, obrigada, gente. Eu agradeço demais pela atenção, agradeço pelas perguntas. Foi bem legal, foi bastante perguntas, então dá para notar que o tema interessa bastante a vocês. Eu já anotei aqui quais são os temas que vocês gostaram. E então, estou novamente à disposição para quando tiverem perguntas, tiverem questões, podem me contactar que eu sou super aberta, tá bom? Então, obrigada, pessoal. Até a próxima.